Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre a tabela periódica, falando hoje sobre as propriedades periódicas. As propriedades que eu vou abordar são raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, densidade, ponto de fusão e de ebulição. O que são propriedades periódicas? São propriedades que variam conforme o número atômico aumenta. Então, se nós analisarmos o gráfico aqui embaixo, é possível perceber que, à medida que o número atômico aumenta, então, da esquerda para a direita, aqui no gráfico nós percebemos que o número atômico está aumentando. À medida que o número atômico aumenta, há uma variação entre os elementos aqui conforme a propriedade que está sendo analisada. Então, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Percebam que aqui nós estamos trabalhando com linhas, ou seja, à medida que você vai de uma linha para outra, essas propriedades vão variando. Primeira propriedade, raio atômico. O que é raio atômico? É a distância entre o núcleo do átomo até a última camada. Esse é chamado de raio atômico. Como que é medido o raio atômico? É através de um experimento de raio-x, onde é possível determinar a distância entre dois núcleos de uma molécula diatômica, com os mesmos elementos, formados pelos mesmos elementos. A metade da distância entre esses dois núcleos vai ser o raio atômico desse átomo. Como que ocorre, como é que é o comportamento do raio atômico na tabela periódica? De forma geral, o raio atômico numa família aumenta de cima para baixo. Então, nem em uma família o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, nós temos raio pequeno e aqui embaixo nós temos átomos com raios maiores. E num período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. Vamos entender essa abordagem de raio atômico. Quando nós falamos de uma família, nós estamos vindo de cima para baixo, o que acontece é que tem mais elétrons sendo dispostos em camadas. Então, se nós analisarmos aqui o rubídio está no período 5, ele tem 5 camadas, enquanto que o lítio está no período 2, tem 2 camadas. Então, fica visível que para distribuir os elétrons do lítio, você precisa apenas de 2 camadas. Entretanto, para o rubídio, você necessita de 5 camadas. Então, logo, a distância entre o núcleo e a última camada para o rubídio vai ser maior do que no lítio. Então, de cima para baixo aumenta o raio atômico em uma família. Agora, em um período. Num período, nós estamos analisando átomos que têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Aí a análise é um pouquinho diferente. A gente tem que analisar segundo a força de atração próton e elétron que ocorre nesses átomos. À medida que você vai da esquerda para a direita em uma linha, você está adicionando prótons e está adicionando elétrons, e aí, consequentemente, você está aumentando a força de atração entre próton e elétron, diminuindo o raio do átomo. Então, da esquerda para a direita, diminui o raio do átomo. O contrário é verdade. Então, já que nós estamos analisando o comportamento do raio atômico com um aumento, então o aumento do raio atômico ocorre da direita para a esquerda em uma linha. Então, de forma geral, a gente vai analisar segundo essa ilustração aqui. O raio atômico aumenta de cima para baixo em uma família e da direita para a esquerda em um período. Raio iônico. Quando um átomo neutro perde ou recebe elétrons, ele vai perder ou receber elétrons na camada de valência. E vai variar o raio atômico. E, consequentemente, a gente vai chamar de raio iônico. Ele está recebendo, está perdendo elétrons e está formando espécies carregadas positivamente ou negativamente. Então, vamos analisar primeiro espécies que têm a capacidade em perder elétrons. São os metais. Lembram que nós já falamos sobre isso? Os metais têm alta capacidade de perder elétrons, formando cátions. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, o sódio. O sódio está na família 3, tem 3 camadas. Quando ele perde o elétron de valência, ele vai perder um elétron.
e vai formar Na+, formando o íon sódio. Consequentemente, o íon sódio vai ter um raio iônico menor do que o seu átomo neutro, porque ele perdeu um elétron na camada de valência. Esse elétron vai sair da camada de valência, essa camada de valência não vai mais existir e, consequentemente, a camada de valência dele vai ser 2 a partir de agora. Quando nós estamos analisando espécies químicas que têm a capacidade em receber elétrons, como, por exemplo, o flúor, que são os ametais, têm alta capacidade de receber elétrons, o flúor vai receber elétrons. Ele recebe elétrons na camada de valência. Quando você adiciona elétrons na camada de valência, que está quase cheia de elétrons, vai fazer com que esses elétrons sofram repulsão. Repulsão elétron-elétron faz com que o raio atômico aumente. Então, de forma geral, o raio iônico aumenta de cima para baixo, numa família, e em um período aumenta da direita para a esquerda. Se nós compararmos o raio atômico do átomo neutro com seu respectivo íon, nós vamos levar em consideração essa forma aqui. Sempre o raio do átomo neutro vai ser maior que o raio de seu cátion. Por exemplo, o raio do sódio neutro é maior que o raio do íon sódio, porque perdeu elétrons. O raio do átomo neutro é menor que o raio de seu ânion. Então, o raio do átomo de cloro neutro é menor que o raio do cloreto, que é a espécie carregada negativamente. Então, de forma geral, fica intuitivo que uma espécie que perde elétrons diminui o raio e uma espécie que recebe elétrons aumenta o raio. Para íons isoeletrônicos, ou seja, que têm o mesmo número de elétrons, nós temos que analisar segundo as forças de atração ou de repulsão. Quando nós estamos analisando espécies carregadas positivamente, ou seja, íons positivos, nós temos que levar em consideração a força de atração entre os prótons e os elétrons. Quanto mais prótons tiver no núcleo, maior vai ser a força de atração, logo menor vai ser o raio. Por exemplo, o alumínio 3+, na série isoeletrônica de 10 elétrons. É a espécie iônica que tem menor raio. Em compensação, quando nós estamos falando sobre espécies químicas que recebem elétrons, eles vão receber elétrons na camada de valência, e aí o que vai predominar vai ser a repulsão elétron-elétron na camada de valência, fazendo com que o raio atômico, melhor, o raio iônico, aumente consideravelmente. Logo, nessa série isoeletrônica, as espécies iônicas chamadas de cátions têm raio iônico menor que as espécies carregadas negativamente, que são os ânions. Energia ou potencial de ionização. Definição: é a energia necessária para retirar o elétron mais afastado ou mais externo de um átomo isolado no seu estado gasoso. De forma bem geral, uma equação representativa genérica seria: um átomo neutro, na sua forma gasosa, precisa de uma energia necessária e suficiente para retirar um elétron e formar uma espécie carregada positivamente. Quando eu retiro um elétron, vou chamar de primeira energia de ionização. O que nós estamos fazendo aqui é transformando um átomo neutro em um íon, ou seja, nós temos uma energia de ionização para que isso aconteça. Quando você tira o primeiro elétron, a gente vai chamar de primeira energia de ionização. Bom, como que essa propriedade varia, ou melhor, como que essa propriedade aumenta de forma geral na tabela periódica? Em uma linha, em um período, a energia de ionização vai aumentar da esquerda para a direita. Em uma família, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Logo, os elementos que têm maior energia de ionização estão no lado superior direito da tabela periódica. Alguém pode estar se perguntando se é possível continuar retirando elétrons. Sim, é possível, mas para você continuar retirando elétrons, você precisa de mais energia. Então vamos lá. Por exemplo, para o alumínio, quando você adiciona ou aplica uma energia de 577,4 kJ por mol, é o necessário para tirar um elétron, ou seja, a primeira energia de ionização, formando o Al1+. O Al1+ pode sofrer também uma outra ionização, perdendo outro elétron, formando o Al2+, mas é necessário maior energia. Por que é necessário maior energia?
porque esses elétrons estão ficando cada vez mais próximos do núcleo, e aí a força de atração é maior. Tem 13 prótons e tem menos elétrons, e aí essas cargas negativas sofrem uma força de atração do núcleo. O alumínio 2+, por sua vez, pode sofrer mais uma energia de ionização, necessitando de uma energia de aproximadamente 2.744,6 kJ para formar o alumínio 3+, e perdendo esse elétron. Consequentemente, o alumínio 3+, pode, numa quarta energia de ionização, perder mais um elétron para formar o alumínio 4+. Mas percebam que para você tirar mais um elétron, ou seja, quanto mais elétrons eu necessitar ou desejar retirar, mais energia ou maior energia necessária para que isso aconteça. Percebam que a quarta energia de ionização é significativamente maior que a terceira. A terceira é maior que a segunda e a segunda é maior que a primeira. Então nós temos em ordem crescente que a primeira energia de ionização é menor que a segunda energia de ionização, a segunda é menor que a terceira energia de ionização e assim sucessivamente. Fica mais difícil de retirar, de arrancar um elétron quanto mais próximo do núcleo, devido à força de atração entre núcleo e elétrons. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no seu estado gasoso recebe um elétron. Então, a diferença entre afinidade eletrônica e energia de ionização está aqui, ó. A afinidade eletrônica é energia liberada e a energia de ionização é energia recebida, aplicada. Na afinidade eletrônica é para receber elétrons, na energia de ionização é para perder elétrons. De forma geral, numa equação representativa genérica, nós temos o seguinte: um átomo neutro na forma gasosa recebe um elétron. Quando ele recebe um elétron, vai formar uma espécie carregada negativamente e vai liberar energia. Essa liberação de energia, quanto maior for, maior vai ser a afinidade eletrônica. Então, na tabela periódica, o aumento na afinidade eletrônica em um período é da esquerda para a direita e em uma família é de baixo para cima. Percebam que, para a afinidade eletrônica, os gases nobres são excluídos, porque os gases nobres são inertes, são estáveis à temperatura ambiente, não têm a tendência de receber elétrons. Então, a gente exclui dessa análise. Logo, os elementos que têm maior afinidade eletrônica na tabela periódica estão concentrados no lado direito superior da tabela periódica. Eletronegatividade. Definição. É a tendência que um átomo possui em atrair elétrons para si quando este átomo se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. Vamos a um exemplo. Se nós falarmos do monóxido de carbono, nós estamos falando do CO, COO. Nós temos dois átomos formando uma ligação tripla entre eles. É um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, ou seja, são elementos diferentes. Logo, é uma substância composta. Quando nós consideramos a eletronegatividade entre carbono e oxigênio, nós vamos analisar quem que é o mais eletronegativo, quem tem maior capacidade em atrair os elétrons para si. São elétrons que fazem ligação, ou seja, quem que é mais eletronegativo entre carbono e oxigênio. Vamos então entender como que varia a eletronegatividade na tabela periódica. A eletronegatividade aumenta em um período da esquerda para a direita e a eletronegatividade em uma família aumenta de baixo para cima. Novamente, os gases nobres estão excluídos dessa análise porque eles não têm essa tendência de atrair elétrons, porque eles não formam ligação, eles são inertes à temperatura ambiente. Logo, se nós analisarmos carbono e oxigênio, eles estão no mesmo período. O carbono está por aqui e o oxigênio está mais próximo do lado direito. Então, se nós analisarmos esses dois elementos, o oxigênio está mais para a direita na tabela periódica. Logo, se nós sabemos que a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, nós vamos considerar que esse elemento mais perto da extremidade direita é mais eletronegativo.
O que implica? Implica que o oxigênio no monóxido de carbono ele é mais eletronegativo, logo ele tem a capacidade de atrair esses elétrons para ele, fazendo com que ele tenha uma carga parcial negativa sobre o oxigênio e uma carga parcial positiva sobre o carbono. A definição de eletronegatividade e essa propriedade vai ser muito útil quando nós começarmos a falar sobre ligações químicas. O contrário de eletronegatividade é eletropositividade, e aí o raciocínio é o inverso. Nessa tabela aqui estão concentrados os valores de eletronegatividade dos elementos da tabela periódica, novamente retirando aqui os gases nobres, porque eles não têm a tendência em atrair elétrons de ligação, porque eles não formam ligação. Olhando aqui, nós percebemos que os elementos mais eletronegativos estão localizados do lado direito, superior da tabela periódica. O que eu quero enfatizar aqui para vocês é que há uma série de elementos mais eletronegativos da tabela periódica que vocês deverão lembrar. Essa série é formada por flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, carbono e hidrogênio. Existe uma frase um tanto quanto ridícula, mas que é fácil para memorizar. Gramaticalmente errada, inclusive. Então, esqueçam a gramática, o português, e vamos tentar memorizá-la. A frase começa assim: fui ontem no clube brasileiro e só comi peixe hidratado. Também pode ser Pizza Hut. Fui ontem no clube brasileiro e só comi Pizza Hut. Então é uma forma básica e fácil de memorizar essa série de elementos mais eletronegativos. Que as ligações vão ocorrer com esses elementos. As principais ligações químicas, ligação iônica e ligação covalente, vão ocorrer com esses elementos aí. Então, saber quem é mais eletronegativo é importantíssimo. Densidade. O que é densidade? Densidade é uma relação, é uma razão matemática entre a massa de uma substância e o volume ocupado por essa substância, ou seja, massa dividido por volume dá a grandeza chamada de densidade. Como que a densidade varia na tabela periódica? Como que aumenta na tabela periódica? Há um aumento na densidade de cima para baixo na família, de cima para baixo na família, e das extremidades direita e esquerda no sentido ao centro. Ou seja, quem está aqui no centro que tem maior densidade na tabela periódica é o ósmio. O ósmio tem densidade de 22,5 gramas por ml. Em seguida, tenho aqui o vizinho do ósmio irídio, que tem uma densidade ou uma massa específica de 22,4 gramas por ml. Outra propriedade periódica é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembrando que a ponto de fusão é a transformação do estado de uma substância do seu estado sólido para o estado líquido, e ponto de ebulição é a temperatura necessária para uma substância no estado líquido ser transformada para o seu estado de vapor ou gasoso. Na tabela periódica, o aumento do ponto de fusão de ebulição acontece de forma geral assim. Nas duas primeiras famílias, tirando o hidrogênio aqui no topo, nas duas primeiras famílias há um aumento no ponto de fusão e no ponto de ebulição de baixo para cima. Nas duas primeiras famílias aumenta o ponto de ebulição e o ponto de fusão de baixo para cima. Do lado direito da tabela periódica é o contrário. Há um aumento no ponto de fusão e no ponto de ebulição de cima para baixo. Tá? De cima para baixo. E em relação ao centro, há um aumento no ponto de fusão e ponto de ebulição no sentido centro, ou seja, das extremidades esquerda para a direita ao centro nós temos o metal, que é o que tem maior ponto de fusão na tabela periódica. O metal com maior ponto de fusão é o tungstênio, símbolo W. Tanto que o tungstênio é utilizado como filamento em lâmpadas incandescentes. Outro elemento em destaque aqui é o carbono. O carbono tem a capacidade de formar substâncias que têm alto ponto de fusão ou ponto de ebulição.
Por exemplo, o ponto de ebulição de uma determinada substância com carbono é de 4.287 graus Celsius e o ponto de fusão é de 3.550 graus Celsius. Valeu, galera. Até a próxima.